Sejam bem-vindos ao podcast Brasilionaires. Meu nome é Gustavo Couto, fundador da agência Brasilionaires, e hoje eu vou falar com Jonathan Duque e a Sabrina, palestrantes do Congresso Nacional da Five Rings Financial e membros da Million Dollar Agency Money Makers Machine, sob a liderança do Rickson e da Bianca Amorim, que também são parte da família Brasilionaires. Confere aí o episódio. Olá, Brasilionaires! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasilionaires, onde nós conversamos com brasileiros que estão fazendo sucesso e criando diferença na indústria financeira aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos um casal fenomenal, Sabrina e Duque, que estavam dominando aqui no National Training Camp, subiram no palco, tomaram posse daquele palco em inglês, 100%. Cara, é um sucesso. Eu quero ouvir, vocês querem ouvir essa história, eu quero ouvir a história de vocês do começo ao fim, mas antes da gente começar na Five Rings, para as pessoas que ainda não conhecem um pouco a jornada de vocês, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória antes da Five Rings. Como foi essa vinda para os Estados Unidos, o que causou, o que não causou, como encontraram os Brasilionaires. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Duque. Cara, a gente vinha aqui a passeio e eu sempre me identifiquei muito, eu sempre quis morar nesse lugar. Antes de mesmo me relacionar com a Sabrina, eu já tinha esse sonho. Sim. E com 19 anos eu tentei vir para cá, eu não consegui. Eu acabei morando na Costa Rica por um período. Então aquilo ficou ardendo no meu coração. Ficou ali, mas não realizava. Não realizei. E aí quando eu comecei a vir com a Sabrina, a gente falou, aqui é o nosso lugar. A Sabrina tinha sucesso na vida, na carreira como esteticista. Sim. E a gente aplicou o Green Card por ela. Eu fui comissária de bordo, né, durante 17 anos. Você vinha muito aqui ou era... Eu vinha muito aqui, eu fazia voo internacional, então já conheci aqui. E quando eu tive meu primeiro filho, né, eu saí da aviação e tudo. E aí eu comecei nessa área da estética. Aham. E como eu tinha muitas amigas que moravam já aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eu comecei a vir pra cá atendê-las. Certo. E então, aí eu tinha essa ponte de uma forma. E aí eu já comecei a arrastar o Jonathan pra vir aqui e acabou se deslumbrando mais ainda com Miami, né, onde a gente mora hoje. E aí a gente aplicou o Green Card pra tentar. E aí a gente aplicou por conta da minha profissão. Legal. No EB1. E aí conseguiu esse caminho. Perfeito. Foi fácil, né? Mas conseguimos. Mas conseguiram. E aqui nos Estados Unidos, como é que vocês encontraram a Five Rings? O que você estava procurando naquele momento? A gente estava procurando uma oportunidade, chegamos aqui do Absoluto Zero e bati cabeça durante quase 6 meses. Fui olhar a obra, compra e venda de carro, construção, limpeza, pintura, quase abri uma empresa de pintura. E durante uma reunião de negócios, todo mundo fazia o seu pitch. Eu tive a ousadia de levantar a mão e falar, não tenho pitch. Eu estou buscando uma oportunidade. Quero algo. Eu não tenho dinheiro, preciso de flexibilidade de tempo e sou dedicado. O que eu comprometo para fazer, eu vou ter resultado. Legal. E aí uma pessoa que está, inclusive a esposa está aqui na sala, levantou a mão e falou, olha, eu conheço um negócio, que eu sou cliente desse negócio e talvez faça sentido para você. Quer ouvir? Eu falei, quero. E ele marcou uma reunião. E com quem era a reunião? Renan Sampaio. Renan Sampaio. E aí, me fala como foi essa reunião com o Renan. Renan chegou e ele foi falar do produto. Falei, Renan, fala para mim da carreira. Sim. Eu não tenho condições nenhuma de comprar nada, agora estou buscando oportunidade. Aí ele estava no zero. Estava no zero. Ele começou a falar da carreira. E por algum tempo eu treinei a Prudential no Brasil com alta performance. É mesmo? Não sabia. Você fez treinamentos corporativos no Brasil? Fazia muito. Você dava palestra? Muito, de alta performance, inteligência emocional. Legal. E eu tive um tempo que nós treinamos a Prudential no Brasil. Na hora que ele falou da carreira, eu já sabia dos números que eram reais, das pessoas que eu convivia, lá. E o propósito, que é incrível, eu falei, isso pode ser uma oportunidade. Fui para casa. Sabrina sabia da reunião? Ainda não. Não estava sabendo. Porque como a gente veio para cá por causa do meu business, a gente abriu, só que como eu ainda ficava muito, igual ele falou, 15 dias no Brasil, 15 dias nos Estados Unidos, as coisas não estavam bem aqui, porque a gente achou que a clínica ia dar super certo aqui, acelerar 1000 por hora. E a gente estava bem capengando. E eu não tinha muito o que fazer, porque eu tenho a clínica lá, eu tenho ainda um filho que fica lá no Brasil, que não pode vir. Então, eu ficava muito dividida.
E aí eu falei, olha, você vai ter que caçar alguma coisa. E ele, tipo, meio desesperado, quase infartando mesmo. Ele tava mal, eu sentia tava que mal, ele tava cara, muito mal. Pra O quem tem Jonathan, essa dinâmica de estar o tempo todo fazendo algo, Meu Deus. tá parado, grana, improdutivo. e a sem grana. E a grana. Improdutivo. Porque Essa se é eu a não palavra tava que dói aqui, pro empreendedor. Se eu não tava aqui, não tinha como gerar a renda, Sim. entendeu? E aí eu tinha que fazer a renda em 15 dias aqui para pagar todas as contas e também em 15 dias no Brasil para ainda pagar todas as contas, que eu ainda tenho as coisas lá. Mas não tava fazendo nem lá nem Não tava cá. fazendo lá nem cá. Claro. Não tava tendo Tava fazendo lá nem dividido. cá. E ele veio e falou para mim, ele falou assim, olha, eu tenho duas coisas. Ou eu já tava meio que certo de abrir um negócio de pintura. Uhum. Sim, você Ou falou que tem tava esse quase outro abrindo. business. Eu falei, pelo amor de Deus, você não veio para cá para fazer isso. Não desmerecendo, mas eu sei o potencial dele. Não era o perfil, não Ele tinha dava- nada a ver com o teu nada a perfil. ver, ele dava treinamento pro time de São Paulo, só para profissionais, entendeu? Sim. Esquece, você vai para esse business e eu vou te apoiar Perfeito, nisso. perfeito. Foi então, isso. ela que direcionou Ela você pro direcionou. caminho certo. Eu coloquei as cartas Sabrina na mão. direcionando no ponto. Não só isso, em tudo, né? Muito bom. É uma mulher sábia que Parabéns, tem me ajudado parabéns. em tudo. Parabéns durante a por vida. esse toque de... Porque às vezes ele estava ali, talvez a pintura começasse o resultado mais imediato, mais tangível, né? Projeto, entregou, recebeu, Não, e é o que mas todo não tem a mundo ver quer. com o teu perfil mesmo. Nenhum. E é o que todo mundo Conhecendo. faz. A gente vê muitos tesouros, assim, que a gente fala assim, caraca, como é que pode, né? Tipo, tá fazendo tal coisa e podia estar aqui, Podia ó. estar com a gente tendo ganhando sucesso. muito Muito dinheiro, bom. né? Parabéns pela decisão, gratidão ao Renan por ter chamado vocês para essa indústria. Vou trazer alguns pontos que eu marquei ali da apresentação de vocês. O primeiro, que na verdade não é nenhum dos pontos que eu anotei. Eu anotei muitas coisas aqui, viu? Para mim, mas eu estou trazendo para o público. Mas eu vi vocês falando em inglês. E eu sei que é um desafio para ambos. A Sabrina até teve um pouco de treinamento como comissária, né? Sim. Mas você não teve nenhum. Zero. Então, assim, como foi superar isso? Porque várias vezes a gente se encontrou antes desse evento, você falou, cara, não sei se vai dar certo, tô com medo, mas vou fazer do mesmo jeito. Fala um pouquinho, Duque. Eu tinha duas opções, né? Eu fazia em português Sim, e eu ia repetir esse ciclo, claro, ia ficar no conforto. ficar na zona de conforto ou eu rompo. Eu Sim. falei, vou me colocar nessa fogueira. Eu sempre fui movido a desafio, Couto. Então, é algo da minha vida. Eu preciso arrumar um desafio novo. E eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou subir, vou me preparar. É claro, preparo prévio, evita desempenho fraco. Então eu escrevi a minha palestra em português, aquilo que estava no meu coração, que era a mensagem que eu queria passar. Joguei no ChatGPT, ele me deu uma tradução, mas não era a que eu precisava. Sim. Contratei uma professora de inglês por 2 horas para ajustar a minha apresentação com palavras que fariam mais sentido. Claro. E essas 2 horas foi o suficiente. Eu comecei então a estudar. Confesso que eu não estudei muito, quase nada. Para ele sentar para estudar é outro desafio, né, Sabrina? Não, você sabe que o ano passado a gente estava aqui e a gente fez uns vídeos, né? Tipo assim, meio que fingindo que a gente estava ali palestrando marketing, né? E aí, algumas pessoas falaram, olá, né? Tipo, aí eu falei assim, olha, escuta bem o que eu vou falar pra você. O ano que vem, a gente vai estar em Dallas palestrando em inglês. Uau. Então você estudar. Já pôs a visão Eu falei ali. pra ele. Só que aí, igual eu tava falando com o Rick, eu falei assim, se ele tivesse estudado tanto, não ia ter Eu vendido não teria produzido, tanto. não. Teria produzido um outro nessa história, aí não estaria no palco. Exato. Muito bom. Exato. E aí, cara, eu subi no palco já sabendo que eu ia fazer um bom trabalho e o resultado fala por si só. Foi fenomenal, a palestra de vocês foi muito boa. Vou trazer alguns pontos que eu anotei. Começando com você, Sabrina, eu amei que você falou. Agora eu trabalho escrevendo, sou escritora, escrevo cartas de amor. Como tem sido isso para você? Eu sei que para você é uma grande mudança, né? De uma carreira para outra. Fala um pouquinho dessa experiência, do teu ponto de vista. Bom, eu sou igual o Jonathan, eu adoro desafios. Aham. Amo coisas novas, amo aprender o tempo todo. Então, como você falou, não tem nada a ver, né? Imagina, eu era comissária. Então, tipo, falar com pessoas e tudo, mas eu era tinha que ser muito polida, né? Sim. Aí, depois comecei na estética, também um outro desafio pra mim. E agora da estética, pro ramo financeiro, né? Tipo assim, o Jonathan começou a me ensinar como fazer uma aplicação
E ele falou assim, meu Deus do céu, eu falo para um agente, eles aprendem de primeira, você tem que falar 30 vezes. Mas é que não era assim. Não era o teu natural. Eu sou difícil de pegar, mas depois que eu pego, eu vou. E hoje eu amo. Eu amo, é minha paixão. E o propósito, assim, por trás de tudo, né? Eu falo realmente que a gente escreve cartas de amor. Fantástico. Você imagina, e é isso mesmo. Eu fico pensando, meu filho recebendo um cheque, falou, a mamãe deixou pra você estudar, fazer isso, fazer aquilo. Então, tipo assim, pra mim é muito inspirador saber que a gente ajuda pessoas, transforma a vida dos nossos clientes mesmo. Fantástico. Né? E eu amo dar esse atendimento ao cliente. Que eu acho que faz toda a diferença. Perfeito. Né? Pra você não tomar um chargeback, você claro, pagar. esse after sale, né? O post-sale, esse customer service, exato, né? Exato. O atendimento ao cliente é eu fundamental. Acho que a gente se completa, né? Cada um no seu quadrado, fazendo, mas a gente Perfeito, perfeito. E aí o Duque trouxe um ponto importante assim, ó. Você veio aqui no ano passado, ou retrasado. Não, passado. No ano passado, foi rápido, é tão rápido. Estamos 1 ano e 3 meses, né, do que eu tirei minha licença. E aí você falou, se eles estão com resultados maravilhosos, por que não eu? Yes. Fala um pouquinho disso, que acho que isso vem da tua pegada, né? É o teu DNA, ou não é? Fala aí, Duque. É muito simples. Eu sempre tive essa regra comigo. Se ele fez, eu faço. Se ele fez, eu faço. E aí eu comecei a entender o que esses caras faziam para ter o resultado. E você foi um dos mentores. Gratidão. Que eu conectei, Couto, me ensina, o que você faz, como que é. E assim como você, colei no Rickson, eu colei em quem tinha resultado. Claro. Porque isso corta caminho. E todos vocês falaram a mesma coisa. Conhecer, convidar, encontrar, conhecer, convidar, encontrar e alguns ajustes que tinha que ser feito no caminho. E eu fiz exatamente tudo. Eu não deixei de fazer uma vírgula, porque se eu errasse, ou melhor, se eu não tivesse resultado, não seria culpa minha, porque eu fiz exatamente o que os meus mentores me disseram para fazer. E eu fiz. E, cara, funcionou exatamente perfeito. O método funciona. O método funciona. Então, agora, a chave do método funciona está na próxima coisa que você falou. Você falou que você foi para fora de 7 da manhã a 3 da manhã. Todo dia. Não dorme, não consegue ficar parado. Tudo que é lugar, falando com todo mundo. Mas você falou, eu perdi a conta de quantos nãos eu tomei. Porque para ter os resultados, o não faz parte do negócio. Como é que tem sido essa resiliência? Porque ela é agora e ela vai ser sempre. Para lidar com os nãos, Duque. E o que você ensina para alguém que está talvez stuck com isso dentro da tua agência? Um jogador de beisebol, para ter sucesso, ele tem que acertar 3 a cada 10 tacadas. E ele é um cara multimilionário. Sim. Eu só ressignifiquei. Se você colocar que o jogador de beisebol tem que errar 7 a cada 10, o resultado é o mesmo. Ele vai ser milionário igual. Então eu coloquei como coeficiente. Se eu tenho que tomar 10 nãos para ter um sim, eu preciso buscar os nãos mais rápido. Então eu coloco não na frente, não, eu vou me aproximando do Fala sim. logo não, que eu quero chegar no meu sim. Então a gente só ressignificou só. Não sei se é sim ou não, mas eu preciso dos não. Se for não, tá tudo certo. É o jogo das médias. Né? Então é isso. Eu acabei me blindando emocionalmente porque eu sabia que isso é jogo de número e eu fui buscar meus sims. E o mais interessante é que quanto mais você faz, melhor você fica, menos não você toma. Os seus sims vão aumentando e depois está tudo certo. Muito bom. E acompanhando aqui a trajetória de vocês, 3T, tempo, talento e tesouro. Não sei se é nessa ordem. É nessa ordem? Não tem ordem. Não tem ordem. Esses 3 T's são importantes. Sabrina e Duque, como é que está sendo essa construção de agência? Talvez Sabrina, é uma coisa totalmente nova também, né? Sim. Vocês fazem parte juntos? Vocês têm funções diferentes? Como é que é esse processo para vocês dentro da 3T? Que já está chegando em o quê? $500 000? 1 milhão é a meta? Como é que está em produção? Não, mas já passamos $500 000 já faz tempo. Estamos chegando num. Yes! Vai ser $1 million business esse ano. No time. Esse ano. Como que está sendo esse ano? Gostei da meta. Como que está sendo essa jornada aí de construção de uma agência financeira dentro dessa indústria? Bom, eu acredito que contratar para mim é mais fácil. Então, todo mundo que eu conheço, primeiro a gente vende, porque se a pessoa também não compra o produto, ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar, né? Na hora. Você foi um de... grande exemplo disso, né? Depois que você comprou... Depois que eu comprei, abriu as portas para o meu business. Então, a gente tem essa meta, então a pessoa só é contratada depois que ela compra o produto. Certo. E eu sempre saio também, as minhas clientes, que eram as clientes, também eu contacto, a gente tenta vender e depois contratar. Mas a gente escolheu sentar cadeiras diferentes. Nós se complementamos assim, mas a Sabrina tem as funções e as responsabilidades dela dentro do jogo.
Claro. E eu também tenho as minhas. Sim. Porque todo negócio e não tem fazer as duas coisas não, overlapping, tem que separar o jogo. Senão a gente cria a gente tem duas pessoas potenciais em uma só cadeira e outras cadeiras descobertas. A sociedade, a magia da sociedade é isso, as pessoas se complementarem entre si para fazer o negócio crescer. Fantástico. Então eu fiquei responsável por toda a parte comercial, Sim. a Sabrina é responsável por toda a parte operacional. Perfeito. Então a Sabrina sobe a pólice, ela responde e-mail, ela mantém o contato com os agentes, ela dá suporte para o time e eu estou focado em vendas, recrutamento e abertura de mercado externo. Novos territórios. É novos isso. Territórios. E aí eu avanço a infantaria e aí ela consolida, e eu vou para outro lugar. É exatamente É isso. Estratégia. Não é sorte, é estratégia e execução. Pura estratégia. Jogo de xadrez. E execução. Duplicável, né? Duplicável, muito bom. Para quem está assistindo a gente aqui hoje, que está na dúvida sobre essa carreira, profissão, o que você diria para alguém que está nesse ponto ali de incerteza ou de dúvidas? Quero isso, não quero? Estou no meu emprego, mas não gosto do meu emprego, quero algo novo. O que você diria para alguém que está nesse ponto de decisão? Você fala assim, rasgado mesmo? Pode falar como você falaria. Pô, pelo amor de Deus, larga tudo que você está fazendo e cai para dentro. É verdade, eu falo isso porque existem 3 pontos que são importantes, que a maioria das pessoas estão infelizes com aquilo que elas fazem, mas elas não perceberam. Isso é uma estatística comprovada. Primeiro ponto. No Google você vai ver isso. Propósito. Dá para ficar rico fazendo qualquer coisa. Se você não tem um propósito, em algum momento aquilo vai te broxar porque fica vazio. Eu ganho grana, mas não faz sentido. Segundo ponto é liberdade. A nossa vida é tão passageira que não faz sentido atuar numa área onde eu fico preso, eu tenho que bater meu cartão, eu não consigo me programar, tirar férias, eu acho que não faz sentido. Então, propósito e liberdade. O terceiro ponto é escala. Se você não tiver um negócio escalável, você geralmente não vai enriquecer. Vai ser escravo porque do o seu negócio cresce na medida que os seus problemas passivos e riscos crescem. Dentro do nosso negócio, você tem liberdade, escala, você tem propósito. Os 3 pontos mais fortes. E se você que está em dúvida tiver um negócio melhor que esse, me apresenta que eu largo tudo e vou com você. Fala pra gente que a gente quer aprender. Mas depois de tantos anos mentorando pessoas lá no Brasil, trabalhei muito tempo mentorando pessoas e eu nunca vi de verdade, do fundo do meu coração, nada. E eu já estou falando, registrando aqui, ó. Esse é o último negócio da minha vida. É o maior Fantástico. E último negócio da minha vida. É o negócio para sempre. Para sempre. Fenomenal. As pessoas até desconfiam, né? Falam assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Porque o negócio é tão bom que elas desconfiam de tão bom que é. É verdade. E elas desconfiam porque estão acostumadas com uma realidade de insatisfação. Estão numa não bolha. Não consegue acreditar que alguém consegue amar o que faz. E eu falei na Parece palestra. ser impossível. Depois eles se arrependem de não ter começado antes. E como que eu faço para andar com você? Já ouvi isso várias vezes. Mas talvez muito bom, falta muito de bom. merecimento até, né? Não se Não se capaz. vê naquilo, E para 3T, se você tivesse que falar assim, ó, quem é a pessoa ideal que vocês estão procurando hoje? Fala aqui pra gente. Tem que ser muito ambiciosa. Ambiciosa. Sangue no olho. Sangue no para olho. fazer o negócio acontecer, sem mimimi, e que tenha desejo de fato de ajudar pessoas. Tem que amar pessoas, senão não dá certo para fazer esse negócio. Só pelo dinheiro também não vai. Interessa. Então, gente, se vocês estão assistindo aqui e estão nessa situação de insatisfação, mas é ambicioso, tem um desejo no coração de ajudar pessoas e quer fazer acontecer, entre em contato com eles. Procura a 3T e vamos fazer isso acontecer juntos. Vamos nessa, galera. Obrigado, tamo junto. Valeu por tudo. Parabéns, gratidão. Obrigado, irmão.